Olá, que alegria te receber mais uma vez para a gente juntas poder compartilhar mais da palavra, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, é isso que nos enche, é isso que nos motiva, é isso que nos norteia. E é uma alegria para mim poder ter a sua presença aqui, compartilhar daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, para o meu e para o seu coração. E hoje o que eu quero compartilhar com você está em Efésios 5. E diz assim a palavra. Efésios 5, no verso 18, diz: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo, outro dia eu estive falando a respeito de Tiago, dizendo a respeito de oração, o quanto a oração é poderosa, e aqui o apóstolo Paulo também está nos instruindo da forma que nós devemos conduzir a nossa vida nesses tempos, a forma que um cristão deve conduzir a sua vida. Não se encher, aqui ele está usando o vinho, mas quantas coisas a gente poderia colocar aqui junto com o vinho? Não se encha das notícias do mundo, não se encha do que as pessoas acham, não se encha, daquilo que não te faz crescer, mas daquilo que te puxa para baixo. Você precisa de se encher daquilo que a palavra de Deus diz. Ele está dizendo aqui, se encham do Espírito. Ao invés de se encher com coisas que não são produtivas, que não são saudáveis, nem naturalmente, nem espiritualmente, se encha do Espírito de Deus, se encha do Espírito Santo. E aí ele diz como é que a gente se enche do Espírito Santo. Com salmos, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Muitas pessoas dizem isso, Eu não sei como me encher no Espírito, eu não sei como que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Assim, orando, louvando, engrandecendo, buscando, adorando ao Senhor. Com hinos, cânticos espirituais, orando em línguas, buscando do Senhor aquilo que nós precisamos, buscando nele, que é a fonte. Jesus, quando ele se encontrou com a samaritana e pediu a ela água, ela disse, mas você, sendo judeu, vai me pedir água? Eu que sou samaritana? Jesus estava quebrando tantos paradigmas ali, ele estava falando com uma mulher, ele estava falando com uma mulher samaritana, mas ele respondeu para ela, se você soubesse quem está te pedindo, você é que ia me pedir água. E da água que eu tenho para você, você ia beber e nunca mais você ia ter sede. Quando a gente está com sede, tudo o que a gente quer, já notou, você pode beber o que for, mas não mata a sua sede. Porque o que mata a sede é água. E Jesus, ele mesmo foi quem disse que dele flui toda a água que é necessária para a minha e para a sua vida poder ser suprida, Poder ser sanada essa sede que o homem deseja, que o homem sente naturalmente falando. Na vida natural, não estou dizendo a sede natural, estou dizendo numa vida natural, todo homem tem uma sede, busca, está sempre, e sede é uma coisa que a gente tem todo dia, Você não bebe água em um dia para durar uma semana. Todo tempo o nosso corpo ele vai precisando de água e vai nos informando e o nosso cérebro diz, ei, você está com sede, e aí você precisa de parar e beber água. E assim também, nós precisamos de nos encher do Espírito Santo, para que haja orientação, instrução, nas decisões a serem tomadas. Talvez alguém diga assim, mas era o apóstolo Paulo que estava dizendo isso aqui, Todo mundo que é meio acomodado gosta de arrumar uma justificativa. E aí diz, não, esse era o apóstolo Paulo. Ele não estava passando pelas coisas que nós estamos passando. Ele não viveu essas coisas. Ele era, afinal de contas, ele é um apóstolo. Mas deixa eu contar para você algumas coisas que talvez você não saiba que o apóstolo Paulo já passou. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim:
São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Enfim, aqui o apóstolo vai dizendo, né, porque as pessoas estavam meio duvidosas. Talvez assim como hoje, né, que a gente vê tantas coisas acontecendo, tantos vírus, é a situação econômica do país e do mundo, os governos, tantas coisas para poder dizer a mim e a você que o nosso sofrimento é muito grande, que nós não vamos conseguir passar. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele disse ali para os coríntios quantas coisas ele já havia sofrido, dizendo a eles assim: vocês estão achando que vocês passam por muitas coisas, muitas dificuldades e que isso justifica vocês viverem uma vida assim tão afastados de Deus? Não, não é justificativa não, porque deixa eu contar para vocês o que eu passei. Então ele diz todas essas coisas. E se você estudar a respeito desses castigos, algumas coisas que o apóstolo Paulo passou e viveu, e como ele, tantos outros, não foram fáceis de passar e de viver. Mas mesmo assim, esse homem que passou por todas essas coisas foi quem escreveu o que eu comecei o vídeo dizendo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe? Enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem que sabia o valor de ser cheio do Espírito Santo. Porque ele era um homem que ele cresceu e aprendeu a palavra, então ele tinha o conhecimento da lei. Mas depois que ele recebeu Jesus na sua vida, ele entendeu que somente conhecer a palavra não ia sustentar a vida dele, mas que ele precisava de ser cheio do Espírito Santo para poder romper, para poder avançar, para poder crescer. Ele aprendeu que ele precisava mais do que conhecimento, que ele precisava de unção e que a unção, que é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, ela só vem quando nós somos cheios do Espírito. Então, nesse dia o que eu quero é te incentivar, sabe? Como está escrito aqui, que você se encha do Espírito Santo. Sabe, sem olhar, a fé não nega as circunstâncias, mas você não precisa de concordar com elas. Você pode sim, hoje mesmo, ser cheia do Espírito onde você está, com hinos, cânticos, salmos, falando em outras línguas, sabe? Se lembrando que o que está acima de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância, é a palavra de Deus. Que tudo vai passar, mas que Deus zela e vela para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Então seja cheia do Espírito, sabe? E a Bíblia diz em Gálatas que quando você é cheia do Espírito, enchei-vos do Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da sua carne. Então se encha nesse dia,
sabe? Que a palavra de Deus seja mais do que um bom livro para você ver, para você ler, mas que ela seja para você um alimento que enche o seu espírito, sabe? Que deixa você forte por dentro. E estando forte por dentro, você vai passar por toda e qualquer situação, sabendo que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Que você seja abençoada nesse dia, seja abençoada na prática da palavra. Compartilhe esse vídeo, sabe, distribua, isso é uma ajuda, isso ajuda a expandir o reino de Deus. Fale com mais pessoas e se encha, seja cheia do Espírito em nome de Jesus. E até a próxima.